dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse peixinho colorido. Olha, ele é um peixinho bem simples, é uma pecinha que você faz em 30 minutos e eu vim trazer ela porque é uma receita rápida, é uma receita também traduzida do russo e como eu atrasei nos vídeos, então eu vou fazer isso aqui rapidinho e eu vou postar outros vídeos daqui 15 dias. Então, a receita original vai estar na descrição, a traduzida também, e eu vou ensinar vocês fazendo esse peixinho com lã molê e agulha 3,5 milímetros. Eu vou fazer o contrário do que eu fiz neste corpinho aqui. Eu vou fazer o corpinho em roxo e a cauda em amarelo, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem como fazer a cauda. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês. Vocês podem usar para fazer móveis, vocês podem colocar esse peixinho em móveis, vocês podem fazer chaveiros com esse peixinho, é uma peça muito rápida de fazer. E eu recomendo usar o olho, na verdade, meia pérola costurada. Eu colei a minha meia pérola, mas o bom é uma meia pérola costurada. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui fazendo a parte amarela do meu corpinho, só que eu vou fazer em roxo agora, mas essa parte do corpo, a parte amarela. Usando a minha lã molê roxa e a minha agulha 3,5 milímetros, nós vamos começar fazendo uma laçada inicial e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Não, a laçada inicial não, perdão. O círculo mágico, desta forma que eu fiz, e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, que é o padrão que nós geralmente fazemos para amigurumis. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, vou fechar aqui bem. E nós vamos agora para a segunda volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós temos 6 pontos na primeira volta e a segunda também vamos ter 6 pontos. Eu vou sempre, lembrando que é muito bom marcar o primeiro ponto. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto. Meu primeiro ponto eu sempre tenho mais dificuldade para fazer ele. Parece que o buraquinho fica bem fininho. Vou passar a minha agulha e eu vou marcar usando um fio de outra cor. Ou um marcador. No meu caso, eu vou pegar aqui um pedaço de fio amarelo e vou usar para marcar o meu primeiro ponto. Passei pelo primeiro ponto, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta, que são os próximos 5 pontos. No total, ficaremos com 6. Fiz aqui a minha segunda volta, feito 6 pontos baixos. Vou novamente, vou dar uma apertadinha aqui, de novo no círculo mágico. E o que eu vou fazer? É uma coisa que eu sempre faço quando eu uso o círculo mágico nos trabalhos. Eu vou pegar uma agulha mais fina, vou vir aqui atrás no trabalho, vou passar a agulha por qualquer argola que tem aqui e vou fazer vou puxar aqui o fio por dentro dessa argola e fazer uma correntinha. Você pode fazer isso uma ou duas vezes, ó, depois você aperta. Você pode fazer uma ou duas vezes. No meu caso, eu sempre gosto de fazer 2 vezes só para garantir. Pronto, agora ele vai ficar bem fechadinho e não vai lacear nem nada. Fiz aqui minha segunda volta, vamos para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, eu vou, depois de virar aqui, vou pegar a minha agulha, eu vou fazer dentro do primeiro ponto 2 pontos baixos, que significa um aumento. E a minha marcação, eu vou fazer o seguinte, eu peguei esse fio, a parte de trás do fio eu vou passar para frente, desta forma. A parte que está ali atrás eu vou passar para frente, vou puxar aqui para o ladinho. No mesmo ponto onde está marcado, eu vou passar a minha agulha e vou fazer o aumento. No mesmo ponto que está com a marcação. Agora, se você olhar por cima, já fica aqui marcado aonde eu comecei a minha volta. E essa é uma das marcações que eu tenho mais usado ultimamente. Passo o fio e vou passando o fio para frente e para trás, para frente e para trás. Fiz o meu primeiro aumento no primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou fazer também 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos nessa terceira volta. Então, vou aqui no segundo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou continuar repetindo até o final da volta, sempre com um aumento em cada ponto de base até o final. Fiz aqui a minha terceira volta com um aumento para cada ponto de base, repetindo até o final. Nós ficamos aqui com 12 pontos baixos. Nós vamos agora fazer
Na terceira volta, um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto. E eu espero que vocês estejam conseguindo ver apesar da linha ser escura. Então eu vou pegar aqui no meu primeiro ponto, o meu fio, na verdade, vamos começar pelo fio. O meu fio amarelo, que está aqui na frente, eu vou passar ele para trás, desta forma, e vou no primeiro ponto e faço um ponto baixo. E aqui já fica marcado onde eu comecei a quarta volta. Já fica marcado onde eu comecei a volta. Vou no segundo ponto, faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, no próximo ponto, um ponto baixo no primeiro ponto. E no segundo ponto, um aumento. Opa, eu coloquei aqui o primeiro ponto no ponto errado. Então, eu vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. E no segundo ponto, eu faço um aumento. E assim nós vamos repetir até o final. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Fiz aqui a minha quarta volta com um ponto baixo e um aumento repetindo até o final. Nós vamos agora para a quinta volta fazendo 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no terceiro ponto. Então, o que eu vou fazer? O meu fio que está aqui atrás, o meu fio amarelo, eu vou passar para frente. Vou puxar ele para frente e dentro do primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. E como podem ver, já fica aqui marcada onde começa essa volta. No segundo ponto eu vou fazer um ponto baixo. E no terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E no terceiro ponto, um aumento. Desta forma. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Então, 2 pontos baixos e o aumento. Terminei aqui a minha quinta volta fazendo 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a sexta, sétima, oitava e a nona volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, são 4 voltas fechadas em pontos baixos. Por isso, eu vou fazer fora de câmera essas 4 voltas. Este fio aqui, que eu estou usando para marcar, eu vou continuar passando ele para trás, depois para frente, para trás e para frente, fazendo a marcação que eu já estou aqui, que eu já mostrei para vocês que eu venho fazendo. Então, eu vou estar para frente o fio agora, vou passar para trás. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 4 voltas. E aí, quando eu terminar as minhas voltas, eu venho com vocês para continuar o nosso peixinho. Eu fiz aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos. Nós agora vamos para a 10ª volta. Na 10ª volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou puxar aqui meu marcador e vou começar a marcar novamente. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo e marcar. O meu segundo ponto baixo individual. E após feitos os 2 pontos baixos, nós fazemos uma diminuição normal. Então, vou passar aqui minha agulha pelo primeiro ponto, puxar uma laçada. Vou passar a agulha pelo segundo ponto, puxar uma laçada. Pegar outra laçada com a agulha e fechar as 3 argolas de uma vez. E assim nós fazemos uma diminuição normal. Novamente, faço 2 pontos baixos individuais. E usando os próximos 2 pontos, faço uma diminuição normal. E assim nós vamos continuar repetindo até o final da volta. Sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui a minha 10ª volta inteira com 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Nós vamos agora para a 11ª volta. Na 11ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e uma diminuição usando os próximos 2 pontos. Então, eu vou pegar o marcador que está aqui atrás, o fio que está aqui atrás, vou passar para frente. Vou fazer meu primeiro ponto baixo. E com esse marcador já vai ficar marcadinho e vou fazer uma diminuição usando os próximos 2 pontos baixos. Aquela diminuição normal. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fechando de uma vez. E vou continuar repetindo isso novamente. Um ponto baixo individual e uma diminuição usando os 2 próximos pontos. E vamos assim até o final da volta, sempre um ponto baixo e uma diminuição.
Eu já terminei aqui a minha 11ª volta com um ponto baixo, uma diminuição, repetindo até o final. E o que eu já fiz? Eu já coloquei enchimento dentro do meu peixinho. Coloquei um pouquinho de enchimento. E depois que nós fizermos a próxima volta, nós podemos colocar mais enchimento também. Então, nós vamos agora fazer a 12ª volta, que é a última volta do corpinho, desta parte do corpinho, fazendo 6 diminuições, uma após a outra. Então, são 6 diminuições seguidas. Eu vou tirar meu marcador e vou contar de cabeça, porque para mim é mais fácil. Mas, se vocês tiverem medo de se perderem, coloque um marcador depois de feito a primeira diminuição. Então, eu vou fazer aqui minha primeira diminuição normal. E para quem tiver dificuldades, pode marcar já essa diminuição como a primeira das 6. Então, fiz uma, vou fazer mais 5, totalizando 6. Pronto, aqui fiz as minhas 6 diminuições. Eu vou agora no ponto à frente, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar um fiozinho curto. Cortei aqui o fiozinho bem curto, puxo ele, dou uma apertadinha e pronto. A parte amarela, que é essa parte aqui, amarela, já está terminada do nosso peixinho. No meu caso aqui eu fiz roxo. E agora nós vamos começar a fazer a parte dessa parte aqui, que é a parte da cauda. Então, eu vou pegar o meu fio amarelo, que é o que eu vou usar para fazer a cauda, e nós vamos começar ali a fazer a cauda. Estou aqui com a minha parte roxa completa, meu fio amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma laçada inicial no meu fio amarelo. Vou passar a minha agulha por ele. Eu vou em qualquer ponto desse final do peixinho, de preferência, esse ponto aqui do início, um dos pontos aqui dos cantos. No meu caso, eu vou passar a agulha por esse. E nós vamos fazer agora um aumento em cada ponto de base. Então, neste fechamento, nós temos 6 pontos de base, as 6 diminuições. Dentro de cada um, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu passei aqui a agulha, fiz o meu primeiro ponto baixo e eu já vou escondendo esse fio aqui. Então, vou passar novamente a agulha no mesmo ponto, fazer mais um ponto baixo. Agora, eu vou no ponto à frente e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E no seguinte, a mesma coisa, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Bom, eu finalizei aqui os meus aumentos. Eu tenho exatamente 12 pontos na minha base agora, os pontos feitos em amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos, vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. E dentro desse mesmo ponto onde fizemos o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto alto, perdão. Vou fazer um ponto alto dentro desse mesmo ponto. As correntinhas significam um ponto alto. E nós fizemos aqui mais um ponto alto dentro do mesmo ponto. Então, nós fizemos um aumento com pontos altos. E eu vou fazer isso até o final da volta. Eu vou fazer em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, vou aqui no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. O ponto alto comum que vocês sabem fazer. Agora, eu já tenho 4 pontos altos no meu peixe. E eu vou continuar fazendo até eu ficar com 24 pontos altos, contando com essas correntinhas. Eu já fiz aqui todos os meus pontos altos. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a minha agulha por dentro da segunda correntinha que nós fizemos lá no começo e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, nós terminamos aqui a segunda volta da cauda ou a 14ª volta, contando desde a primeira do corpo. Nós vamos fazer agora a 15ª ou a terceira volta da cauda e a última desta parte. Nós vamos iniciar fazendo 3 correntinhas. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. No ponto à frente, eu vou fazer um ponto baixo. Então, no próximo ponto alto, no ponto à frente, eu vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, nós fazemos novamente 3 correntinhas, sem ir para o próximo ponto, sem nada. Em cima aqui do ponto baixo, fazemos 3 correntinhas. Então, 1,
2, 3. Vou no ponto à frente e faço um ponto baixo. Novamente, feito ponto baixo, 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Vou dentro do próximo ponto alto, faço um ponto baixo. E mais uma vez, 3 correntinhas, 1, 2, 3. E dentro do próximo ponto alto, um ponto baixo. E assim nós vamos repetir até o final dos pontos altos. Nós vamos ficar com 24 argolinhas dessas aqui, que vai dar aquele efeito especial na cauda do nosso peixinho. Bom, eu cheguei aqui no meu último ponto baixo, já fiz o ponto baixo. O que eu vou fazer? Na primeira correntinha que nós fizemos ali no comecinho, nós vamos passar a agulha pela primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 30 a 40 centímetros. Por que tão grande? Porque nós ainda vamos usar esse fio para mais coisas. Então, eu vou cortar aqui um fio grande. Vou pegar minha agulha de tapeceiro e passar esse fio pela agulha de tapeceiro. E agora, nós vamos fazer os detalhes do nosso peixinho. Nós vamos fazer este detalhe aqui, esse detalhe aqui de cima e esse detalhe aqui de baixo do nosso peixinho. Esse peixinho, ele ficou olhando para a direita, mas o que eu vou fazer agora, ele vai ficar olhando para a esquerda, dessa forma. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha agulha, vou passar esse fio aqui por dentro do peixinho e sair num ponto aqui em cima. Não precisa puxar muito aqui, até não pode puxar muito, porque senão vai repuxar aqui a cauda, vai ficar assim a cauda. Então, deixa o fio mais soltinho aqui, não tem problema. E nós vamos tirar agora novamente o fio da agulha de tapeceiro. Vamos pegar a nossa agulha normal. E essa parte aqui nós vamos fazer dentro do peixinho. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a minha agulha, vou passar por dentro, aqui na horizontal dos pontos. Vou pegar esse fio amarelo, vou passar por dentro, criando uma argolinha, e eu vou fazer uma correntinha. Agora, nós vamos para o próximo ponto, aqui atrás, desta forma, passando aqui por trás, na horizontal, e vamos fazer um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo, você escolhe. Vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou aqui para trás, novamente, passo a agulha na horizontal, desta forma, e faço outro ponto baixo. Nós vamos fazer cerca de 7 a 8 pontos baixos. Então, fiz aqui o ponto baixo, vou novamente aqui atrás, e vou passar a agulha. Ó, aqui assim, de cima vocês podem ver melhor como eu estou passando. Ó. Eu estou passando a agulha assim, por dentro do ponto baixo, de um lado ao outro. Mas só pegando uma volta. Pronto, fiz o meu ponto baixo, vou novamente. Tomem cuidado para não irem fazendo na diagonal, para fazerem retinho. Então, vão fazendo aí, retinho, sempre pegando os pontos na horizontal e fazendo ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Fiz aqui 8 pontos baixos, aqueles presos no peixinho. E nós vamos agora para a próxima parte, ainda no mesmo lugar. Nós vamos fazer 2 correntinhas. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. Subi minhas 2 correntinhas, eu vou no ponto baixo à frente. Eu fiz aqui, no meu caso, 8. Então, eu vou aqui no 7º ponto e vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas. Vou passar a agulha pelo próximo ponto baixo e fazer um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas. Passar a agulha pelo próximo ponto baixo e fazer um ponto baixo. Mais uma vez, 2 correntinhas, agulha pelo próximo ponto baixo, um ponto baixo. 2 correntinhas, agulha pelo próximo ponto baixo, um ponto baixo. E o que eu
cortei a linha, ainda ficou um pouquinho pequena, então tive que fazer aqui uma emendazinha, mas não tem problema. Então, vou aqui no meu ponto, faço o ponto baixo. Essa minha emenda, eu vou dar um jeitinho para ela não aparecer, mas de preferência tente não fazer com uma emenda. Então, pegue um fio bem grande para ficar bem certinho. Vou fazer novamente 2 correntinhas. E no último ponto, um ponto baixo. Nesse comecinho aqui, ó, bem no comecinho, onde a gente prendeu o fio, podemos fazer um ponto baixíssimo também. Fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha. E eu vou pegar aquele fio ainda, que tecnicamente ele não está cortado, né? Ele não está inteiro, ele devia estar cortado, mas eu tive que fazer essa emenda. Agora eu cortei ele novamente. Vou passar novamente o fio pela agulha de tapeceiro. Desta forma, passei a linha pela agulha de tapeceiro. Vou pegar nesse ponto onde eu fiz a primeira parte, ó, passar bem por ele e vou levar a agulha lá para baixo no peixinho. Não pode ser na mesma volta que eu comecei, tem que ser pelo menos uma volta para cá, para trás. Ó, aqui assim, não pode ser no mesmo lugar, tem que ser na diagonal. Então, passei aqui, vou tirar novamente o meu fio da agulha de tapeceiro. E o que eu fiz aqui em cima, com os pontos baixos, eu vou fazer aqui embaixo. Só que eu vou fazer menos pontos baixos. Aqui eu fiz 8, aqui eu vou fazer de 6 a 7. Aqui de 7 a 8 e aqui de 6 a 7. Vou passar aqui novamente a minha agulha, desta forma. Fazer uma correntinha, passar aqui o fio, fazer uma correntinha. E ir para trás fazendo um ponto baixo em cada parte. Ou um ponto baixíssimo, você decide o que você acha melhor. Exatamente igual o que nós fizemos ali na parte de cima. Então, eu vou fazer na horizontal alguns pontinhos. Fiz aqui vários pontinhos, eu vou fazer o último com um ponto baixíssimo. Se você já fez com ponto baixíssimo, você pode fazer uma correntinha e cortar. No meu caso, eu fiz vários pontos baixos, então vou aqui no último fazer um ponto baixíssimo. Eu sei que é um pouco complicado de ver, mas espero que esteja dando. Ó, fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e puxar o fio. Agora eu vou pegar esse fio, vou passar novamente pela agulha de tapeceiro e nós vamos fazer o fechamento do peixinho. Vou pegar a minha agulha aqui no final onde eu passei e vou sair aqui no meio, aqui no meio. Nós vamos agora fazer o fechamento. Então, eu vou juntar aqui as duas partes da cauda. Lembrando que se você achou que está com pouco enchimento, coloque mais enchimento agora, que ainda tem um buraquinho aqui, ainda dá para colocar enchimento. Eu vou fazer isso no meu, vou colocar um pouco mais de enchimento. Coloquei bastante enchimento, dei aqui minha ajeitadinha. Nós vamos fazer a costura final, fechando aqui a cauda. Eu vou trazer a minha agulha para cá, para a parte dos pontos altos. Vou trazer a minha agulha para cá. E eu vou fechar os pontos altos. Na verdade, o bom é levar a agulha para o cantinho. Vou pegar aqui, ó, levar ela para o cantinho. E agora eu vou fazer o fechamento, juntando ponto alto com ponto alto do outro lado. Desta forma. Estou aqui e vou no próximo ponto alto. Passo a agulha por cima, saio do outro lado no outro ponto alto. E eu vou fechar aqui esta parte fazendo essa costura. Fiz agora a costura, está bem juntinho aqui atrás e ainda assim ainda dá aquele efeito fluffy na cauda. Vou fazer um nozinho de costura aqui no cantinho, bem aqui no cantinho, que daí não vai ficar perceptível. Vou fazer, na verdade, 2, só para ficar bem apertadinho, vou fazer 2. E eu vou esconder esse fio dentro dos pontos altos. Vou pegar a minha agulha e vou passar aqui, ó, por dentro dos pontos altos, no meio deles. Puxar a minha agulha. Se você quiser, você pode passar por mais pontos. Depois dar uma puxadinha aqui e cortar o fio bem rente. E assim fica terminado o nosso peixinho. É só colocar agora o olhinho, vai ficar igual esse aqui, ó, o olhinho. Uma meia pérola, é bom costurar uma meia pérola ou uma pérolazinha pequenininha.
Porque o olho de segurança não tem do tamanho bom para colocar no peixinho. Pelo menos aqui eu só encontro a partir de 9 milímetros. E aqui seria bom 6 milímetros. Então, vou colocar aqui, vou colar ou costurar, o bom é costurar um. Você pode costurar dos dois lados ou só de um lado. E podemos usar esse peixinho em vários lugares diferentes. Em móveis ou em chaveiros. Até para enfeitar algumas coisas também. Então, essa é a minha aula que eu queria trazer para vocês hoje. Estou terminando ela por aqui, é uma aula bem rapidinha. Eu peço perdão por não ter postado o vídeo antes, porque deu alguns problemas com a minha gravação, eu ia postar outro bichinho. E, novamente, a receita está aqui na descrição, vai estar a receita original e a traduzida em PDF. Vou deixar na descrição também o link da minha loja da Elo7, para quem quiser dar uma olhada. E a página do Facebook para vocês entrarem lá e me mandarem os trabalhos que vocês já fizeram a partir do meu canal. E é isso, até a próxima aula!